É isso aí, estamos de volta com o Vitrine Revista e hoje é o dia da abelha. Aí você pensa, o que tem de tão especial neste inseto para ganhar um dia específico? E é isso que a nossa super Amandinha conta pra gente agora. Dia 3 de outubro é comemorado o Dia da Abelha, um inseto tão pequenininho, mas de uma importância tremenda. Isso na parte ecológica, econômica, saúde, enfim. E cada uma delas tem suas peculiaridades. O pessoal sempre acha que algo para ser importante tem que ser grande, mas na verdade não. As abelhas elas são tão importantes que elas são listadas como a espécie mais importante do planeta Terra, pelo fato da polinização. Quando a gente fala de abelha, são duas coisas que vêm à cabeça automaticamente, mel e ferrão. Só que o mel talvez seja um subproduto das abelhas. O principal produto que garante até a nossa existência é a polinização. Cerca de 60% dos alimentos que nós consumimos só existem graças ao processo de polinização. E quem que participa efetivamente disso são as abelhas. Só que quando a gente fala de abelhas, a gente sempre lembra dessa que ferroa, da apis, da africanizada, da Europa. Mas nós devemos lembrar que nós temos abelhas que são nativas do Brasil, que não possuem ferrão e que a gente pode criá-las dentro de ambiente urbano. E além de tudo isso, nós temos mais uma curiosidade. Você sabia que existem algumas espécies de abelha que podem ser criadas em casa como pets? Agora pense aqui comigo. Você vai ter um hobby novo, você vai ajudar o meio ambiente, não tem problema ali, risco de sofrer com picadas e ainda por cima, no final da tarde, vai ter aquele melzinho maroto para aproveitar no cafezinho da tarde. Mas para a gente saber como criar essas abelhas e quais são os tipos mais adequados, o Edivaldo vai explicar para a gente. A gente tem que lembrar que a abelha, o pessoal sempre lembra do ferrão. Essa daí não pode ser criada em ambiente urbano, que é a apis, a Europa ou popularmente Europa. Essas abelhas elas devem ser criadas no local apropriado, que é o ambiente rural, pois oferecem riscos à saúde humana, pois tem ferrão. Mas em alternativa a isso, nós temos as nossas abelhas nativas sem ferrão, que elas não possuem ferrão, então não tem capacidade de ferroar. Então isso não traz nenhum tipo de risco, então a gente pode criar elas no quintal de casa, contribuindo aí para a preservação das espécies, visto que nós temos muitas espécies que são ameaçadas. Nós estamos contribuindo para o processo de polinização. Você vai ter um mel que vai ser produzido na sua casa. Você pode usar isso como educação ambiental de filhos, netos, enfim. Quando você começa a falar das abelhas, é algo interessante que se abre um universo de possibilidades que elas nos proporcionam. Certo, daí a gente pensa assim, tá, vou criar como um pet. Se for um cachorro, um gato, a gente adota numa ONG, a gente vai lá, a gente compra. A abelha vem de onde? Isso. As abelhas, como elas são nativas, algumas espécies da nossa região, a gente pode confeccionar ninhos, iscas, que agora nessa época de primavera e verão, a gente captura os enxames que soltam do ambiente natural. Isso é regulamentado por lei, é permitido. O que tem que haver é uma solicitação de autorização de determinados locais. Mas se você tem uma árvore na frente da sua casa, basta confeccionar esse ninho isca. Tem vários tutoriais disponíveis na internet que auxiliam a pessoa a construir. Então você confecciona esse ninho isca e você arma nessa árvore e conta com a sorte ali e com a disponibilidade de enxames nativos para entrar uma abelhinha sem ferrão. Só que é importante frisar que é necessário a pessoa ter um conhecimento básico de manejo, de como depois transferir essa abelha da isca para uma caixa de criação racional e conhecer ali a biologia básica para conseguir fornecer o que a abelha precisa para criar. Então isso daí é algo assim fácil, basta a pessoa ter interesse e ir atrás e se dedicar. Certo, então aqui a gente já consegue observar algumas caixas. Então essa seria a casinha da abelha. Tem que ter um tipo específico de caixa para a abelha morar ali? Isso, a gente tem, Amanda, uma diversidade de abelhas sem ferrão muito grande. Então, só para contextualizar, no mundo todo a gente tem cerca de 420 espécies de abelhas sem ferrão que vivem em comunidade. Dessas 420, 300 ocorrem no Brasil. Então nós temos aí quase 3/4 da diversidade de abelhas nativas sem ferrão do mundo. Isso é muita coisa, isso é algo que a gente tem que se orgulhar.
E existem algumas dessas espécies que ocorrem no Paraná. Então, uma lista atualizada coloca que no Paraná existem 33 espécies de abelhas sem ferrão, e dentre algumas dessas você pode criar em casa de uma maneira tranquila, aonde pode conviver com nós, pessoas, com outros bichos. Um exemplo que talvez o pessoal que está nos assistindo vai lembrar é a jataí, ou o alemãozinho, que faz o pitinho, tem aquela coloração amarelada, que possivelmente todo mundo já tomou um chá de mel de jataí que a avó fez para curar uma dor de garganta, que tem um valor medicinal. Então, quando a gente fala das abelhas, isso traz até uma memória afetiva. Então, para criar elas, a gente precisa do quê? De um local que protege ela da chuva, do sol, evite formigas e fazer o manejo básico. Tá, então você pode mostrar pra gente aqui um exemplo de como que funciona isso, então? Posso. Aqui a gente tem algumas espécies, eu vou mostrar, por exemplo, a mandaçaia. Mandaçaia é uma abelha nativa nossa, ela é ameaçada de extinção devido ao aumento da destruição dos habitats dela, então isso acaba diminuindo a oferta de ocos, lembrando que ela precisa de oco em árvore. Então isso é uma das importâncias de nós criarmos essas abelhas. Então a mandaçaia em Tupi-Guarani quer dizer vigia bonito, porque sempre fica uma abelha, essa caixinha aqui de mandaçaia, sempre fica uma abelha na entrada vigiando quem está chegando, quem está em volta. Então possivelmente nós estamos sendo vigiados aqui por uma abelha mandaçaia. Então essa é a caixa de criação racional, que a gente pode criar dessa maneira de condomínio. É uma caixa de madeira, depende da espécie, vai ter as medidas necessárias para cada espécie. Depois eu vou mostrar, por exemplo, a menor abelha do mundo, que a gente tem aqui, que chama lambiolhos. A caixinha dela, o espaço é quase o tamanho de uma caixa de fósforo, é muito pequeno, porque é uma abelha pequena. Essa abelha, ela tem um porte mediano, e você vai ver aqui, a hora que eu abrir, ó, ela já tem, olha o tamanho dela. Ah, sim. Nossa, que bonitinha. Ela é bem bonita, ó, e ela é uma abelha que o pessoal tá criando bastante em casa, porque ela produz um mel muito saboroso. Depois você vai ter a oportunidade de provar. É uma abelha muito dócil e que depois de você fazer curso, se aprimorar, você consegue multiplicar ela em casa. Ah, então você pode criar como pet e se eu quiser montar outra caixinha dessa, por exemplo, você consegue? Pode. Depois de você fazer cursos, ir atrás, se aprimorar, você pode ir multiplicando. Então, de uma caixinha, você passa para 2, depois para 4, e a hora que você vê, você tem lá 40, 50 caixas. Isso acaba, às vezes, até se tornando uma atividade comercial, que você pode comercializar os enxames. Aqui a gente percebe que são camadas a caixa. Então, tem diferença no que acontece aqui em cima do que acontece aqui embaixo, por exemplo. Essa caixa aqui, a gente chama ela de caixa INPA, que ela foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. Então ela se divide, como você disse, em módulos. Então aqui em cima nós temos um módulo onde ela tem a produção de mel. E aqui embaixo basicamente fica a família. Porque se eu quero colher mel, eu não quero perturbar a família, eu não quero estressar a rainha, porque quem controla todas as ações dentro da caixa é a rainha. Então, eu tendo essa parte de cima, eu posso destacar a melgueira, tiro o mel, depois devolvo aqui, elas organizam tudo certinho. Nesse caso aqui, como a gente está saindo do inverno, eu ainda não acrescentei a melgueira. Agora, com a primavera, o aumento das floradas, elas vão começar a aumentar a produção. Então eu venho, tiro essa parte, coloco a melgueira, onde elas vão começar a produzir mel. Olha que interessante aqui, a gente já consegue observar os discos de cria. Olha só que legal. Você observa que parece uma bolacha? Cada célulazinha dessa aqui é uma abelhinha que vai nascer. Olha só. Então, você consegue visualizar. Isso aqui, por exemplo, em escolas, você pode utilizar como modelo didático, como comportamento, como você trabalhar em prol da sociedade, em prol de um objetivo comum, você consegue ter harmonia, abundância, doçura. Então as abelhas têm inúmeras utilidades aí, seja no processo da polinização, que é mais importante, ou ensinar até nós como convivermos de maneira harmônica em sociedade. Perfeito. Então assim, esse tipo de abelha funciona desse jeito. As outras espécies também é nesse mesmo esquema da caixinha? Isso. O
O processo é o mesmo. O que vai mudar, talvez, é o tamanho da caixa, de acordo com o tamanho da abelha e o número de indivíduos. Essa abelha, por exemplo, aqui, ela chega a ter até 600 indivíduos. É uma característica da espécie. Nós temos outras espécies nativas nossas que chegam a ter até 10 mil, 20 mil indivíduos. Então é óbvio que o tamanho da caixa também tem que ser de acordo com isso, né? Com o número de indivíduos. Certo. E agora o pessoal que está em casa, está acompanhando a gente, fala, nossa, eu gostaria de ter abelha em casa, quero ter como pet, quero criar, quero ter esse hobby novo. Você falou que é preciso, então, que a pessoa tenha o espaço, o ambiente para fornecer aquilo que a abelha precisa. Então, o pessoal de casa que se interessou e quer criar abelha em casa, o que precisa ter? A primeira coisa que precisa é ir atrás de informação. Então, nós temos vários criadores aqui em Cascavel. A gente está disposto aí a ajudar a aumentar a rede de criadores de abelha sem ferrão no ambiente urbano. Você tem inúmeras informações disponíveis na internet, tem vídeos nas mídias, nos canais, aí, enfim, tem bastante informação que ele consegue ir atrás e acessar e tá fazendo um conhecimento básico para conseguir manipular. Porque não adianta nada, você, eu quero ter uma abelha, mas eu não sei manejar. E você vai lá, compra uma abelha ou captura, traz para casa e ela acaba indo definhando, morrendo. Isso também não é o que nós queremos. Então eu recomendo buscar informações na internet ou mesmo aqui se informar nas agropecuárias. O pessoal sempre busca, conhece alguém que cria abelha, passa o contato, então a gente vai atuando dessa maneira. Nós não temos assim uma política pública que incentive, que desenvolva essas ações, tanto que é uma luta nossa implementar isso em Cascavel para melhorar essa qualidade ambiental. Então a gente começa com uma abelha e daqui a pouco a gente está aí toda a população contribuindo com os bosques, com os parques, enfim. É um hobby, mas ele interfere também, então, em diversas áreas, diversos setores, você vai estar se ajudando e ajudando a sociedade como um todo, né? Ah, com certeza. A abelha, ela só traz benefícios, né? Se você tem uma abelha em casa, o seu vizinho se beneficia. Se ele tem um pé de pitanga, se ele tem um pé de manga, se ele tem um pé de abuticaba. E as abelhas, às vezes o pessoal pensa, mas ela fica na caixinha confinada. O que nós fazemos aqui é imitar o ambiente natural dela, que é um oco de árvore. Então daqui ela consegue voar e buscar os seus recursos. Você entendeu? Então a abelha, ela tem um raio de voo. Então tem abelha que voa até 500 metros, tem abelha que voa até 2 quilômetros. Então a gente tem que ter uma noção que nesse raio aí a gente vai estar promovendo um ganho muito grande na polinização, nos frutos, enfim, é só ganhos positivos para a sociedade. Bom, e outra vantagem de você ter em casa, então, é que você produz o seu próprio mel. E agora você vai me ensinar, então, como que faz aí para consumir o pessoal. Eu tô criando em casa, quero experimentar, em tempo real, assim? Isso, essa é uma das possibilidades também. A gente já falou da polinização, de tudo que ela traz de benefícios, mas talvez o mais saboroso e o melhor é essa parte de você produzir o seu próprio mel e você ter essas experiências, porque cada abelha vai produzir um tipo de mel diferente. Então aqui você vai ter a oportunidade de provar um mel direto da fonte. Olha só. Então você puxa o canudinho aqui, ó. Eu vou abrir. E ali você mergulha dentro, olha só o potão de mel. E só? E toma, direto da fonte. Não tem como contestar se é puro ou não. Nossa, é diferente esse? É bem diferente, ele é mais líquido, ele é totalmente diferente do mel tradicional, digamos assim, que é da abelha com ferrão. Esses que a gente geralmente compra, assim, é bem diferente mesmo. Exatamente. Muito bom. Imagina você no quintal de casa, tô ali assistindo vitrine, me deu uma vontade de um doce, só ir no quintal tá pronto. Pegar, adoçar um café ali com melzinho. Maravilhoso, perfeito. E daqui, tipo, você não precisa consumir direto daqui. Se você quiser tirar e colocar em outro recipiente, tranquilo também. Você pode também. Agora que começa, por exemplo, a primavera, que vai ter uma oferta de recursos, de néctar para elas produzirem o mel, você pode chegar lá dezembro, janeiro, fazer uma colheita. Nós aqui em casa já chegamos a colher, por exemplo, de jataí
1 quilo de mel por ano. Nossa. Então é um mel puro, mel produzido no quintal da sua casa. Imagine você presentear um colega, um parente, ó, é um mel que produziu no meu quintal, experimenta. Então isso é algo maravilhoso. Só vantagens. Só vantagens, somente benefícios.